nós vamos dar continuidade às nossas aulas do GeoGebra. Então, na nossa primeira videoaula, a gente viu um pouquinho como que o GeoGebra servia, né, o que ele era, que é um software de geometria dinâmica. Então, agora a gente vai começar com algumas atividades propriamente ditas. Então, só para retomar, nós temos aqui já com o programa aberto. Então, esse lado aqui é o que a gente chama de janela de álgebra. Essa parte aqui no meio, onde nós temos aqui o eixo Y e o eixo X, então seria a janela gráfica. E aqui embaixo nós temos o campo de entrada, que nós podemos também estar inserindo alguns elementos geométricos nesse espaço, tá? E aqui algumas outras ferramentas do menu que a gente vai estar utilizando nos exercícios. Então vamos para a primeira atividade de hoje. O exercício que eu trago aqui é o seguinte. Então, definir a reta R, que passa pelos pontos A, menos 2 e 0, e B, 2 e 5. E a reta S, que passa pelos pontos C, de coordenadas 3 e 0, e D, de coordenadas menos 2 e 1. Pergunta-se, qual é o ponto de interseção entre a reta R e a reta S? Então, como esse daqui se trata de um problema, a gente sabe que para resolver esses problemas, a gente tem diversas maneiras de resolver. Mas como nós temos a reta R e a reta S, nós precisamos estar definindo essas duas retas para daí estar encontrando esse ponto de interseção. Então, vamos retornar ao programa para ver de que maneira que a gente pode estar resolvendo esse exercício. Vamos marcar, então, o ponto A, que é o primeiro ponto. A gente pode estar utilizando essa ferramenta aqui de novo ponto. Então, as coordenadas do ponto A é menos 2 e 0. Eu posso vir aqui com o mouse, me aproximar aqui do eixo e tentar marcar o ponto, né? Mas esse tipo de marcação, às vezes, ela pode ser um pouco imprecisa, né? Porque perceba assim, estou movimentando o mouse aqui na minha janela gráfica e as coordenadas dos pontos estão aparecendo ali. Então, às vezes, eu posso vir querer alguma coordenada aqui e não atingir o ponto corretamente. Para auxiliar, se a gente clicar com o botão direito do mouse aqui na janela gráfica, eu posso estar exibindo a malha e facilita eu estar marcando esses pontos. Bom, a coordenada do ponto B é 2 e 5. Como que eu posso marcar? Então, eu posso vir aqui, 2 e 5, marco aqui, certo? Bom, essa é a reta R. Então, vamos utilizar a ferramenta aqui de reta para estar marcando esses dois pontos. Então, a reta vai passar aqui no ponto A e vai passar aqui no ponto B. Perceba aqui na janela de álgebra que a reta que foi formada, ela não se chama reta R, mas a gente pode estar alterando as propriedades dessa reta e também as propriedades dos pontos. Então, vamos colocar aqui. Como que a gente altera isso? Clicando com o botão direito do mouse em cima do objeto, no caso a reta, e a gente vem aqui em propriedades, tá? O nome, então o nome aqui está a letra A gente pode vir aqui apagar e colocar ali a letra R, tá? Podemos fazer o seguinte também, modificar a cor dessa reta. Podemos vir aqui no estilo, aumentar a espessura para facilitar a visualização aqui do exercício também. Vamos dar um OK. Então, nós temos aqui a reta R. Mas onde que está o ponto A e o ponto B? Não ficou muito visível, mas a gente pode mexer. Utilizando o mouse aqui, a gente clica, segura e arrasta para não poluir o desenho aqui essa imagem. E a gente tem aqui, então, a localização desses dois pontos. Eu vou retirar a malha para facilitar o entendimento do exercício. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa definir a reta S. Então, vamos retornar lá para a gente saber quais são as coordenadas dos pontos C e do ponto D. Então, a coordenada do ponto C é 3 e 0. Existe uma outra maneira de a gente estar marcando os pontos aqui na janela gráfica, que é utilizando esse campo de entrada. Então, a gente pode vir aqui com a letra maiúscula para representar os pontos e digitar aqui as coordenadas, que nesse caso aqui é 3 e 0. Aperta Enter, automaticamente o meu ponto C
ele está marcado aqui sobre o eixo X, né? Quais são as coordenadas do ponto D? As coordenadas do ponto B é -2 e 1. Então, vamos retornar ao programa. Digitando aqui no campo de entrada, nós temos aqui -2,1. E eu tenho aqui o ponto D localizado já na minha janela gráfica. Veja, nesse primeiro caso aqui da reta R, nós fizemos a reta utilizando essa ferramenta de reta definida por 2 pontos. Mas nós também podemos estar digitando a reta aqui no campo de entrada. Basta digitar a palavra reta, Enter, e entre esses colchetes aqui, né, onde está o cursor ali piscando, a gente coloca os pontos por onde essa minha nova reta vai passar, e aqui eu tenho a minha reta. Perceba mais uma vez aqui na janela de álgebra que a reta ela não está nominada como S, mas a gente pode estar fazendo essa alteração. Então, a gente vem aqui, clicando com o botão direito do mouse em cima da reta, vem em Propriedades, aqui na aba Básico, a gente apaga e faz a alteração. Vamos mudar a cor também, vamos colocar aqui uma cor diferente daquela inicial que nós colocamos, para estar diferenciando essas duas retas. Né? Então, o que o exercício queria? Vamos retornar ao exercício. Ele queria... O que o exercício queria? Ele queria, então, saber o ponto de interseção entre essas duas retas. Retornando ao programa. Nós temos uma ferramenta aqui que é justamente interseção de 2 objetos. Então, o que nós iremos fazer? Selecionar o primeiro objeto, que seria a reta R, e depois selecionar aqui o segundo objeto, que seria a reta S. E ele já dá automaticamente esse ponto aqui, que é o ponto E. Então, utilizando essa primeira ferramenta aqui de mover, a gente clica aqui sobre a letra, né, para facilitar aqui o entendimento, e observando aqui na janela de álgebra, a gente já observa as coordenadas desse ponto de interseção. Quero deixar ele um pouco mais visível? Podemos fazer isso. Vamos clicar com o botão direito do mouse em cima do ponto e vamos vir em Propriedades. Então, para destacar, eu vou deixar o ponto aqui numa cor próximo do vermelho e eu vou mudar aqui o estilo do ponto. Vou colocar essa opção. Vou colocar fechar aqui e eu tenho ali o meu ponto E de coordenadas -1,31 para X, né, e 0,86 para Y.